Quarta-feira, dia 18 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Muito bem, estamos aqui de volta com mais um vídeo para vocês, trazendo informações, porque são muitas, aliás, né? O que falta é tempo para colocar todas as informações em dia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que todos nós estamos sabendo, temos a ciência de que ontem o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência do Brasil e vai ser eleito, ele se reuniu juntamente com os advogados do nosso presidente Jair Bolsonaro, com o ministro Moraes, lá no gabinete no Supremo Tribunal Federal. Foi um encontro objetivo e protocolar de rápida duração no gabinete, onde foi mais uma vez solicitada a imediata prisão domiciliar humanitária para Jair Bolsonaro, tá? O que de fato vem sendo um assunto persistente devido às condições de saúde que ele tem. Como resultado desse encontro, duas palavras proferidas pelo ministro Moraes chamaram a atenção. Primeiro, foi por chamar Flávio Bolsonaro de uma pessoa moderada, né? E a segunda, por dizer que a resposta será dada em um momento oportuno. E esta, para mim, é a palavra mais importante dessa reunião. Ao contrário do que muitos pensam, de que Flávio é uma pessoa mais moderada, né? Não nos chama atenção, porque nós, conservadores, desde sempre, percebemos e consideramos Flávio Bolsonaro, sim, uma pessoa mais tranquila, mais maleável nas articulações lá dentro do Congresso Nacional, mais calmo, bem diferente do nosso presidente Jair Bolsonaro, que sempre preferiu bater de frente, vamos chamar assim, ser mais incisivo, sem mandar recados. Ou seja, claro que quando o ministro Moraes diz que o Flávio é uma pessoa moderada, ele não está deixando de abrir aí um canal de comunicação mais amigável com o nosso futuro presidente. Até porque o ministro se encontra cada vez mais encurralado e se faz necessário abrir caminhos de sobrevivência para o que pode ocorrer em 2027, com um Senado Federal com maioria conservadora, né? É o que nós acreditamos que poderá acontecer. Porém, o que me chamou muito mais atenção e que eu acho muito mais relevante foi quando o ministro Moraes respondeu a Flávio que dará uma resposta sobre o pedido de uma domiciliar humanitária em momento adequado. Qual é esse momento adequado? Nós sabemos que um momento adequado é quando existem condições favoráveis para se tomar uma decisão. Só que momento favorável para quem? Para o solicitante Jair Bolsonaro ou para ele, Moraes? Existe aí um versículo bíblico que expressa muito bem esta pergunta. Esse versículo está em João 7,6 e diz o seguinte: o meu tempo ainda não chegou, mas o tempo de vocês está sempre pronto. Palavras do Mestre Jesus. Ou seja, o tempo é determinado pelo humano e, portanto, pode ser o agora, o já ou o amanhã. Pois quando se espera o tempo adequado, claramente a decisão será benéfica muito mais a ele, Moraes, no caso, do que para o paciente Jair Bolsonaro. Simples assim, porque basta olhar os fatos. Jair Bolsonaro está em uma condição, vou chamar de crítica, porque está em uma UTI, mesmo sendo já uma UTI intermediária, semi-intensiva, né? E mesmo com resultados muito melhores hoje de sua saúde, conforme relatou o boletim médico, graças a Deus. Mas é uma situação, digamos, degenerativa da saúde de Jair Bolsonaro dentro de um presídio. Por isso ele precisa estar em uma prisão domiciliar para ter um tratamento mais efetivo, mais constante, que traga ele em sua condição de saúde melhor possível. Eu não vou dizer ao natural, porque ninguém
volta a ser o que era anos atrás, né? Mas que dê a ele uma qualidade de vida ainda digna, o suficiente para longos anos de vida ainda. O Moraes sabe disso. Não é necessário ninguém avisar. Então esse tempo adequado é o tempo que para ele é conveniente. Conveniente para preparar o quê? Os bastidores, a troca política, barganhas, seja lá o que for. Agora, como eu havia até falado há uns 2 vídeos atrás, existe sim em Brasília uma articulação para abafar o caso Master. E em troca aconteceria então a prisão domiciliar e até a dosimetria que está travada no Congresso. E que, muito embora não seja o nosso projeto de anistia ideal, ajudaria ao menos a colocar muitos inocentes do dia 8 de janeiro fora das grades. Claro que existem resistências, pois os próprios parlamentares da oposição, que somos nós, sabem que é possível sim vencer esta parada, esta batalha, por pressão popular e política, nacional e internacional, sem a necessidade de barganha. Esta é a questão. Até é bom lembrar que hoje o próprio ministro Mendonça esticou a investigação no caso Master por mais 60 dias, deixando claro que ainda tem muito a ser descoberto. Não? Agora, o ministro Moraes faz atualmente, melhor dizendo, uma tentativa de encontrar um caminho de se livrar e livrar os seus, né, sua família, sua esposa, no caso, de uma investigação inédita a um ministro de um Supremo Tribunal, que pode lhe custar a cadeira e, em última instância, levá-la à prisão. Seria um caso inédito, é difícil de acontecer, nós sabemos, mas a perda do cargo é muito mais possível de acontecer, até porque a pressão está muito grande. E existe aí uma bolsa de apostas tentando descobrir quem vai pedir pinico primeiro, o Moraes ou o Toffoli. E essa preocupação do ministro Moraes tem razão de ser, pois, segundo uma matéria do Estadão, existe aí um clima de delação do fim do mundo na Praça dos Três Poderes. Pois, para sair da prisão, o Daniel Vorcaro já negocia uma colaboração premiada. E, de acordo com informações que chegaram ao Palácio do Planalto, ele pretende puxar o PT e o governo do Inácio para dentro do escândalo. Até agora, as falcatruas do Banco Master atingiram especificamente e em cheio, digamos assim, 2 ministros do Supremo, o Toffoli e o Moraes, né? Além de políticos e presidentes de partidos do Centrão. E, claro, também aparecem ministros do Inácio, como o da Casa Civil, Rui Costa, que era governador da Bahia na época da expansão do banco. Segundo a matéria, os interlocutores de Vorcaro asseguram que os negócios na Bahia não envolveriam apenas a venda da empresa baiana de alimentos, a tal da EBAL, e o cartão para servidores públicos com desconto em folha de pagamento, chamado Credicesta. Por essa versão, haveria vários escândalos que se conectam, tendo aí a lavagem do dinheiro como pano de fundo. Segundo o próprio Rui Costa, ele está ciente de que a artilharia de Vorcaro agora será direcionada para as conexões do PT na Bahia, com o empresário Augusto Lima, que é ex-sócio do Banco Master. Muitos dizem que esse Augusto Lima era o verdadeiro dono, mas eu não creio. Não creio porque, pelo menos pelo que se investigou até agora pela Polícia Federal, quem fazia a farra do boi com o dinheiro do banco é o Vorcaro. Mas, para alguns petistas, pelo menos os influentes, o Daniel Vorcaro teria avisado que não vai incriminar nenhum ministro do Supremo, né? Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes, em sua confissão. Mas vai sim tentar incriminar senadores, deputados e até governadores ligados ao Centrão e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou então, mirar o PT para acertar o presidente Inácio nesse ano eleitoral. Bom,
Claro que eles querem dar um jeito de colocar Bolsonaro nessa panela, mesmo a gente sabendo que nosso presidente já está fora do circuito político há um bom tempo, muito embora sua influência não acabe. Mas dizer que Jair Bolsonaro ou seus aliados estão envolvidos no caso Master é simplesmente a criação de mais uma narrativa. Isso não vai colar. Até porque as investigações da Polícia Federal vão mostrar o contrário. Mas os advogados próximos ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master, afirmam que uma delação light, direcionada para atingir somente um campo político e poupar outro, não vai ser aceita por André Mendonça. E que ele vai querer ir até o fim nas investigações. Como disse agora há pouco, até estendeu a investigação por mais 60 dias. Nesse caso, não adiantaria Vorcaro selecionar a denúncia, tirando personagens relevantes da cena do crime. Porque todos os dados apresentados numa possível delação premiada serão cruzados com as investigações feitas até agora pela Polícia Federal. Vai ter que bater. Na outra ponta, ministros do Supremo avaliam que o Inácio e o PT entraram numa gincana com os conservadores bolsonaristas para ver quem atrai mais ataques ao Supremo Tribunal Federal. Fato é que delações para todos os gostos tiram sono político e deixa todo mundo assustado, perdendo o sono, porque a gente não sabe exatamente o que tem para vir, né? E atinge qualquer parlamentar e até os magistrados, né, balançam aí na Praça dos Três Poderes. O que chama mais atenção em tudo isso é que, conforme as investigações avançam, começa a emergir recentes revelações envolvendo figuras que transitam dentro do Palácio do Planalto. Saiu ontem uma informação de que uma empresa ligada à família do senador Jacques Wagner estaria recebendo pagamentos do Banco Master. E isso é muito grave, pois se trata aqui de um personagem com livre trânsito dentro do Palácio do Planalto, um personagem periférico e que é um dos principais articuladores políticos do atual governo. Em paralelo, outro nome relevante da política nacional aparece nesse mesmo enredo. Trata-se do Hugo Motta. E olha que eu nunca vi um político tão, me desculpem o termo, tão vagabundo como esse Hugo Motta. Esse é um tipo da pior espécie, né? Mas o nome dele aparece. Documentos mostram que uma empresa ligada à cunhada do Hugo Motta teria contratado um empréstimo milionário junto ao Banco Master, tendo 100% de suas cotas dadas como garantia. O contexto da informação que surge dentro de um ambiente já carregado de suspeitas reforça a percepção de proximidade entre os agentes públicos e interesses financeiros que orbitam o poder. Não vamos nos esquecer que o Hugo Motta estava lá tomando uísque Macallan, lá em Londres, com os ministros do Supremo, junto com o Vorcaro, né? Não podemos nos esquecer disto. Só que talvez o ponto mais sensível dessa trama resida aí em todo o resida em todo o mistério que envolve a figura do tal Lulinha, claramente envolvido nessa tramóia que inclui o tal careca do INSS e também Daniel Vorcaro, que está sendo investigado também na própria CPMI do INSS. Tudo isto serve para mostrar que a figura de Daniel Vorcaro se expandiu como uma metástase dentro do núcleo governamental do Brasil, infectando de forma clara as três instituições de poder brasileiro. Por tudo isso, meus amigos, que relatei até agora, reafirmo que é possível sim vencer essa parada por pressão popular e política nacional e internacional, sem a necessidade de aceitar uma barganha, porque toda a classe política e jurídica está acuada. E aí eu pergunto, será que vale a pena para eles correrem o risco de ver o nosso presidente perder a vida dentro de uma prisão,
num ambiente pronto para explodir, ainda mais agora que saiu a informação de que os caminhoneiros prometeram greve geral por conta do aumento dos combustíveis. Segundo a CNN Brasil, uma parte da Suprema Corte já tem externado preocupação com uma eventual piora do quadro de saúde de Jair Bolsonaro dentro do presídio. E já começam a defender que ele seja assim encaminhado para uma prisão domiciliar. E a avaliação é de que, se ele piorar, ou o quadro de saúde se tornar irreversível, a situação política do Supremo se agravaria muito mais, com um fortalecimento da candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. E, claro, de candidaturas anti-STF pelo país inteiro, ampliando a chance de uma maioria bolsonarista no Senado a partir de 2027 e capaz de levar adiante processos de impeachment contra eles. O próprio ministro Moraes já teria, segundo alguns relatos, sido alertado desse cenário. Desde que Jair Bolsonaro chegou na Papudinha há 40 dias, ele já teria recebido nada menos do que 144 atendimentos médicos. Isto segundo o próprio ministro Moraes, que usou os números ironicamente para mostrar que Bolsonaro estava sendo bem atendido. O que é relevante aqui é que não é necessário ser um fã de Jair Bolsonaro para entender que o quadro é preocupante e que o pedido de uma prisão domiciliar é uma questão humanitária e está muito longe de ser política. Qualquer pessoa de bom senso é capaz de entender essa situação, independentemente do que pensa sobre Jair Bolsonaro. Por tudo isto, não dá para desconsiderar a possibilidade de que ele não resista ao rigor do cárcere e, portanto, a situação requer urgência na decisão do ministro vingador, e não no momento adequado. Por isso se faz necessário avaliar quais poderiam ser os efeitos políticos e institucionais se, por uma infelicidade, o nosso presidente eventualmente viesse a perder sua vida na prisão. Portanto, a cautela não é só para preservar a saúde do mito, mas também para evitar que um sentimento de revolta tome conta de seus familiares e de milhões de pessoas espalhadas pelo Brasil. No mínimo, 50% dos brasileiros, conforme o resultado do último pleito eleitoral. Mas sabemos que é mais de 70%. O que poderá ocorrer se as digitais e morais estiverem associadas ao fim de Jair Bolsonaro, com cumplicidade de alguns de seus colegas no STF, é algo a se pensar. Não dá para saber. Qual o efeito que isso teria para o próprio Supremo Tribunal e para a democracia do Brasil? Como isto iria afetar o quadro político e as eleições desse ano, em outubro próximo? Qual seria a reação internacional diante de uma morte de um líder da oposição, o maior líder político que o Brasil já conheceu, em meio a um embate com o judiciário e seus adversários políticos? Claro que nós, evidentemente, estamos longe de imaginar que isso possa acontecer, mas é um fato real, que pode sim ocorrer, se prevalecer a insistência desse ministro, que não pensa em outra coisa a não ser se vingar de Jair Bolsonaro e seus familiares. Mas as consequências podem ser muito graves. Eles mesmos não conseguem entender quais seriam essas consequências. Por tudo isto, eu imagino que a ida de Jair Bolsonaro para sua residência está cada vez mais próxima. E esse momento adequado seria ontem. Seria ontem. Não quando Moraes entender que é a hora que ele escolher é a que vale. Não. O tempo urge e a pressão está muito grande. Se essa delação do Borcaro realmente sair como promete sair, até porque se ele quiser se livrar da cadeira vai ter que abrir o bico. Só que vai ter que abrir o bico direitinho, não escolhendo adversários para queimar. Muito pelo contrário. Então, meus amigos, é isso que nós temos para o dia de hoje. Claro que existem muitas outras notícias. Gostaria de estar falando aqui da Guerra do Oriente, como um amigo me solicitou nos comentários. Mas são muitos assuntos. Fica muito difícil falar de tudo em um único vídeo. Senão, seria um vídeo de 2, 3 horas aí, ninguém aguenta, né? Quem é que vai aguentar minha cara tanto tempo?
Mas por hoje é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, sinceramente. Se gostaram, deixem aí os likes, por gentileza. Deem uma força ao Terra Brasilis News para que o canal cresça. Quem é que sabe, né? De repente, esse ano ainda, ano de 26, talvez eu saia aí desses 196 mil. Já são 2 anos que eu estou entre 195 e 196. Será que tem algo de errado? Não quero nem pensar porque não dá para explicar. Mas de qualquer forma, eu desejo que vocês tenham aí um excelente final de dia, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.